Olá, amados, saúde a todos com a doce, gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus possa continuar abençoando a cada um que está me ouvindo agora, que você possa receber de Deus grandes livramentos nos dias de hoje, milagres. Chegando aqui ao 10º dia do nosso episódio, da nossa série Ressignificando a Jornada. Lembrando a todos que cada dia tem uma história diferente. Vocês vão ver alguns títulos de personagens que a gente já ministrou, mas não são iguais. Pode ter certeza, as ministrações, elas são intencionalmente voltadas ao fator principal, ressignificando a jornada. E hoje nós vamos falar dentro do livro de Marcos, capítulo 5, versos 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa base que eu trouxe do livro de Marcos me traz como objetivo conduzir você a romper os ciclos. O que é romper os ciclos? É excluir a dor, sabe? Tirar esse silêncio que tem ativado tem manifestado através dos seus medos, das suas frustrações, e isso tem ofuscado, deixado fosco a sua fé. E Deus quer tocar, mesmo que em meio às multidões, limitações, Deus quer tocar em você. Imagine uma mulher viver 12 anos sangrando, não por causa da dor, mas por causa dos sentimentos que ali haviam guardados dentro dessa mulher. Essa mulher, ela não era apenas enferma no corpo, ela era rejeitada, esquecida, isolada e rotulada. Por que rotulada, pastora? Porque a cultura judaica dizia-se que uma mulher com fluxo de sangue dentro da cultura judaica era considerada impura. Levítico capítulo 15 nos relata sobre isso. Ela não podia tocar em ninguém. E tudo que ela tocava se tornava imundo. E por isso aqui 12 anos nos relata essa história que ela tocou. Ela tocou. Quantas pessoas hoje vivem sangrando por dentro? E Deus quer ativar a sua fé. Deus quer ativar com certeza dentro de você o que Ele tem de mais precioso dentro de você. Deus, Ele não quer somente o seu coração. Ele quer tornar dentro de você algo muito mais importante que isso. Deus quer que você levante a sua mão, comece a declarar, perdão, queridos, o barulho. Deus quer que você levante a sua mão, comece a declarar hoje, que hoje é esse último dia. Aquela mulher foi o último dia da hemorragia dela, espiritual. E ela dizia, eu vou tocar em Jesus. Ela determinou para a história dela. E quando a gente determina para a nossa história, Jesus vem e muda o cenário. Sabe por quê? Porque Jesus não quer ver a gente da forma que a gente está, não. Jesus, ele não escreveu a nossa história de qualquer jeito. Jesus, ele não colocou de qualquer jeito a situação sobre as nossas vidas, não. Ele quer trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que pode nos trazer a paz. Não somente uma paz qualquer não, queridos, mas uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que você, aleluia, jamais ouve na tua história. E essa mulher, ela precisava viver um momento com ela. Ela precisava ativar a fé dela. E aquele momento foi um momento em que foi uma oportunidade. Pessoas aqui, Deus está abrindo oportunidades. Pessoas aqui precisam verdadeiramente entrar em um ambiente que seja em uma linguagem, eu vou falar uma linguagem aqui bem pentecostal, sabe? Guiado pelo Espírito Santo. Pessoas aqui precisam ativar sua fé, ativar tocando Jesus com alma, tocando Jesus com alma. Então, leve em nome de Jesus tudo que você tem nesse momento e coloque nos pés do Senhor.
Você não vai morrer sangrando. Você não vai viver fora do arraial. A tua fé está puxando a cura. Ai, Deus está fazendo a obra. Eu quero falar numa língua pentecostal aqui. Faça um momento de ministração. Você e Deus, sabe? Ministrando para você. Imposicionando as suas mãos sobre a sua vida, o seu corpo, convidando o Espírito Santo para estancar os sangramentos internos. Eu vou dizer para vocês, por um grande tempo eu estive em um momento assim, sangrando, e eu não sabia o porquê que eu estava daquela forma. Deus, eu não tenho marido já tem 10 anos, eu me dediquei totalmente a Jesus. E a minha vida era o trabalho, a minha casa, a igreja, as ministrações que eu fazia para os grupos. Então eu não sabia o que podia estar acontecendo. Eu falei, pode ser que esteja acontecendo o seguinte, a minha menopausa, eu vou falar para quem é mulher aqui, vai entender. E eu não entendia o porquê eu tinha que estar a todo momento, queridos, usando fralda como bebê. E ali naquele momento eu resolvi ir ao médico, fiz vários exames, não deu absolutamente nada. E Deus me testando a todo momento sobre aquela angústia, sobre aquele fluxo, sabe? E eu com vergonha muitas vezes em ambientes de trabalho, eu sem poder entender o que estava acontecendo comigo. E Deus me fez passar por essas situações. Deus, muitas vezes, Ele permite situações para que nós venhamos testemunhar a glória e a graça manifestada dEle através do amor dEle nas nossas vidas. Sabe? A fé, ela muda destino. A fé, ela muda situações. A fé, ela entra em nosso maior questionamento, que é as nossas circunstâncias. E eu vou te falar uma coisa, querida e amada do Pai. Deus fez aquela mulher sair exposta pela graça. Mas antes de sair exposta pela graça, ela entrou escondida. Ela tocou por trás. Ela chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque as pessoas olhavam, ela estava impura. Ela saiu o quê? Declarando a sua cura. Sabe? Às vezes é necessário a gente romper barreiras da lei em meio à multidão, sabe? Porque o cansaço, a dor, a vergonha que aquela mulher passou, isso não existe explicação. E foi um toque de fé, Então, hoje é um momento, sabe, em que você precisa fazer o que essa mulher fez. Eu entrei no meu quarto, eu abracei o meu corpo, falei, Senhor, eu me amo. Mas se o Senhor verdadeiramente tem algo na terra para que eu venha em nome de Jesus estar testemunhando sobre algumas pessoas, que o Senhor venha trazer o esclarecimento de tudo isso, né? E eu, por um período, eu vou contar isso para vocês, porque isso aconteceu comigo. E eu vou entender outras mulheres também. Queridos, um movimento, o que Deus fez? O movimento da questão toda era porque eu não estava curada nas minhas emoções. O emocional destrói uma pessoa. Por isso que hoje eu ministro sobre isso. O emocional destrói o ser humano. Se ele não se mover com força, ele se perde no caminho. O emocional, ele devasta todas as áreas da vida da pessoa. Se ela não se levantar, ela fica sem garantias. O emocional é você arriscar, mesmo sem ser visto, como aquela mulher fez. O emocional, ele é algo que corrompe muito nossos pensamentos. Mas Deus nos ensina que o milagre, ele não começa no toque, mas começa nos pensamentos. Então, aquela mulher dizia, se eu somente tocar. Imagina hoje você, se eu somente tocar em Jesus. A mudança, ela começa na nossa mente. Por quê? Porque é na decisão que nós tomamos um posicionamento dentro da nossa alma. E quantas pessoas há anos estão aqui para resolver
algo, humanamente falando, tá? Não é nada espiritual. Algo e não conseguem resolver. Por quê? Porque estão presas, ligadas a religiosidades, a algum tipo de promessa, ou até mesmo ligadas ao orgulho, sabe? E isso desgasta o psicológico. Eu digo que terapeutas, amigos meus, me falaram que as minhas distrações me serviam no momento para eu fazer um escape, porque senão eu haveria morrido. Porque haviam situações na minha vida, assim que eu perdi a minha mãe e assim que ela adoeceu, ficou acamada, por eu não ter condições financeiras de assumir toda a frente, a minha irmã ficou mais à frente do que eu, e isso me debilitou completamente. Hoje eu falo para vocês assim com o coração, graças a Deus, curado, porque eu tinha sentimentos de culpa, eu não entendia o porquê que os sentimentos de culpa, eles me acusavam, tentavam todas as madrugadas, e eu dou glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque através disso nasceu o meu devocional, porque dele por ele. Meu devocional, um devocional totalmente escrito às madrugadas, um devocional lindo, maravilhoso. Aí na descrição do vídeo vai estar as minhas redes sociais. Você pode me contactar aí nas mensagens. Eu vou falar para você como você pode adquirir um, tá? Então, queridos, eu cheguei muitas vezes a sangrar no silêncio. E aquele sangramento, ele não era um sangramento comum. Por quê? Porque eu já tinha ido ao médico, eu já tinha feito vários exames e eu não conseguia entender. E quantas pessoas há anos estão tentando resolver situações que não conseguem. E eu descobri que era do meu emocional. E quando a gente começa a entender, né, que o estado de milagre, a gente começa a entender que o estado de milagre ele precisa ser mais sólido do que o que a gente imagina, a gente começa a sorrir para a vida, sabe? A gente começa a entender que Deus, ele tem realmente injetado sobre uma geração que clama por um corpo, né? Mas a gente entende também que aqui há olhos que precisam enxergar o que muitos estão fazendo com seu próprio corpo. Jesus, ele não curou apenas um sintoma, né? Mas ele fez questões de interrupções aqui para entender que tudo precisava acontecer para que aquela mulher fosse honrada. Por que ele fez questões de interrupções, pastor? Porque a multidão apertava aquela mulher. A multidão não deixava ela chegar até Jesus. Então o céu, muitas vezes, está dizendo, ei, eu vi a tua coragem silenciosa, mas é necessário que você continue perseguindo os seus sonhos. Eu sou uma perseguidora dos meus sonhos. Por quê? Porque se eu não investir em mim mesma, se eu não insistir em mim mesma e ajudar outras pessoas, eu não vou conseguir. Aquela mulher estava prostrada há 12 anos. Quantos ciclos você tem repetido? Quantas pessoas você tem tocado sem curar? Queridos, Deus está hoje liberando uma chave nos céus, porque a fé ela não rompe somente quem espera, mas a fé também nos traz um convite 24 horas, que se nós nos movermos, mesmo com a ferida aberta, Deus ele vai lá e nos traz a cura. Não é só esperar um culto, não é só por um sacerdote, ou por um título, ou por um chamado seu, mas é por você, sabe? Às vezes é necessário a gente aprender a tocar em nós mesmos e sentir o quanto o meu coração eu preciso ainda me levantar em muitas questões. E eu entendi que a fé ela se move, eu entendi que a fé também confronta, como aquela multidão que confrontou aquela mulher para que ela desistisse. A fé, ela nos puxa, né? Ela nos dá uma virtude tão estendida que se a gente vê as conexões divinas, a gente acaba o quê? A gente acaba sendo tocado, onde ninguém pode tocar. Queridos, por
que só Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Então aquela mulher, ela perdeu o quê? 12 anos da sua história. Quantas pessoas perdem anos e anos e anos com relacionamentos que não deu certo, são machucadas, porque estão acomodadas com a situação. Quantas crianças são abusadas dentro de lares, que pais e mães estão vendo, mesmo assim não estão acolhendo seus filhos. Lá na frente, na velhice, pagam tudo, porque todo mal que você faz, você paga aqui na terra. E hoje a lei circunstancial, eu falo a lei circunstancial, a lei do retorno, né? Ela está tão rápida porque Jesus tem pressa em voltar e resgatar os seus. Mas nesse momento agora, eu quero que você recupere tudo com essa palavra filha. O céu é filha, filho amado do Senhor. O céu, ele não te chama de fraco. O céu, ele não te chama de doente nem de excluído, porque Jesus não fez exceção de pessoas. Jesus, ele saiu curando. Exatamente, queridos. Deus, ele nos chama por como Jesus chamou, filha. Você não é a sua dor. Filho, você não é o que você perdeu. Filha, você não é o que você diz ser, mas você é aquilo que Deus te fez para ser. Ah, pastor, uma vida de luta, uma vida aí miserável. Eu vou contar nesse ano, porque eu já ouvi pessoas falarem dessa forma comigo. Eu olhei e falei, Senhor, mas quando nós entendemos que o toque do milagre não é para todo mundo, é só para quem persiste, a gente entende que quem só toca em Jesus, quem só é liberado para algo novo, é quem persiste. Sabe? Eu quero terminar essa ministração aqui para que você entenda que o toque, ele inspira fé em todo mundo ao nosso redor. Porque quando você persiste em algo e verdadeiramente o milagre, ele não é só circulado para as pessoas, ele é também para nós. O nosso milagre é a chave para a gente rodar, girar, né? Então você aí tem que ser testemunho, sim. Você tem que ter voz, você tem que ousar, você tem que falar, você tem que ser estendido. Claro que tem momentos que a gente tem que calar, outros momentos a gente tem que falar. Mas a ministração aqui hoje é para ativar a tua fé. Aquela fé, sabe, que tem sangrado, silenciado, tem feito você desistir. Ah, como assim, pastor? Uma fé que faz eu desistir? Não! Muitas vezes somos, sim, atacados por uma má fé que nos faz vir ao contrário daquilo que Jesus quer que nós venhamos. Porque nesse momento, Deus quer liberar sobre a tua vida não só uma fé barulhenta, mas uma fé viva, uma fé que mesmo você cansada, se arrastando, você também pode se levantar. Uma fé que você mesmo se arrastando. Muitas vezes a gente tem orgulho de não pedir desculpas, sabe? Imagina aquela mulher, ela saiu que nem uma louca atrás de Jesus. Deus está dizendo, filha, ei, filho, eu sei onde você chegou. Eu sei, sabe? Só para terminar aqui meu testemunho, quando eu fui curada, e aqui tem pessoas que me acompanham a minha jornada, e sabiam exatamente o que eu estava passando. E toda a minha questão dentro do meu coração me fez passar por circunstâncias que, se eu não tivesse tomado um posicionamento, eu não tinha me levantado. Eu preciso herdar e tomar posse da minha verdadeira identidade todos os dias, porque senão eu me perco no meio do caminho. E hoje nós quebramos ciclos da hemorragia emocional. Hoje Deus está quebrando ciclos aqui da hemorragia física e espiritual. Hoje Deus está quebrando ciclos aqui, sabe? Que você tem ciclos viciosos, ciclos de comodismo. Hoje Deus não quer que você saia daqui como você entrou. Deus quer que você saia daqui restaurado, restaurada.
porque você é filho, você é filha. E o Senhor fala para você, filho, filha, rompe as barreiras do medo, porque eu sou o teu Deus. Tira a culpa da exaustão do teu coração, porque eu estou excluindo hoje. O céu te chama para a frente. Hoje o Senhor te levanta. Aleluias! Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa hora nós nos colocamos diante da Tua presença com temor, com reverência, mas também, Senhor, com ousadia, como aquela mulher. Ela não teve nome revelado, ela não teve convite, ela não teve companhia, mas ela teve a sua fé. E hoje nós estamos aproximando do Senhor, de Ti, como aquela mulher fez, cansados, feridos também, mas crendo que o Senhor é Deus. E oramos agora por cada vida que está sangrando por dentro, por cada alma que vem sofrendo em silêncio, por cada mulher, por cada homem que continua sorrindo por fora, mas por dentro tem aquela exaustão. E o Senhor venha tocar agora, que essa, Senhor, hemorragia invisível, o Senhor venha cicatrizar as feridas emocionais. Estanca agora, Senhor, todo o sangramento interno. Tira agora, Senhor, todas as infecções, todo o vazamento na alma. Pai, hoje nós declaramos que o ciclo de 12 anos termina aqui, e a repetição termina agora, e a vergonha cessa hoje, porque o silêncio hoje é quebrado, e a tua voz, Espírito Santo, ela venha soprar sobre os becos da alma dessa pessoa, os quartos escuros, a mente, que o Senhor venha aonde, Senhor, essa pessoa ela não possa entrar, que o Senhor entre agora no subconsciente dela, vai arrancando as áreas onde há traumas, que se escondem, as memórias que ainda machucam, nas palavras que ainda dói. O Senhor venha curar os fluxos, que o Senhor venha habitar, Senhor, que o Senhor venha curar em nome de Jesus dentro dessa mulher, dentro deste homem que tem sangrado, mas não falam. Que o Senhor venha curar aqueles, Pai, que estão à beira da desistência, à margem da multidão. Senhor, nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor venha, Pai. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem para a nossa rota, porque, Senhor, não é no culto na multidão, mas é dentro do que o Senhor tem nos tocado. E hoje nós te tocamos com fé, não com fama. Nós te tocamos com fome. Com fome e sede de justiça, não com títulos. Te tocamos com a verdade, não com performance, mas nos libertamos com virtude sobre o que nós estamos orando agora neste momento. Pai, em nome de Jesus, abre as comportas do céu, Senhor. Nós não viemos aqui apenas como um alívio, nós viemos com uma transformação, a pedido de uma grande transformação dentro de nós. Nós queremos sair, Senhor, daqui transformados através dessa oração. Queremos seguir, Senhor, transformados. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer uma virada durante este dia, durante esse início de noite, que o Senhor possa quebrar culturas da vergonha, ensinar essa pessoa a falar sobre o que sangra, ensinar-nos, Pai, a ter fé e nos levantar com os joelhos, mesmo ralados, mas nos levantar, que o nosso toque hoje, Pai, em meio à fraqueza, possa ser fortalecido e completo. Em nome de Jesus, Senhor, ativa os dons agora, ativa destinos, identidade, chamada, ativa cura, ativa palavras que afirmam, ativa paz, ativa, Senhor, que essa mulher, este homem estão curados, que o Senhor possa agora, em nome de Jesus, trazer o nome filho, filha, porque nós somos vistos, nós somos amados, nós somos limpos. Espírito Santo, que essa oração invada aos hospitais, presídios, quartos trancados, ruas vazias, corações esgotados. Vai onde os médicos não foram, vai onde os psicólogos não conseguiram, vai onde ninguém conseguiu entrar. Espírito Santo, com o teu poder agora, nós profetizamos que quem entrou sangrando sairá dançando, que quem entrou sem nome vai sair conhecido, que quem entrou sem forças neste vídeo será cheio do Espírito Santo, que quem entrou escondido sairá
com voz nessa geração, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é Deus que nos dá fé. Não é uma fé bonita, mas é uma fé impecável. Não é uma fé real, muitas vezes, mas é uma fé, Senhor, que muitas vezes ferida, suada, cansada, mas ela é uma fé verdadeira. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilhe, curta, comente e diga para as pessoas que estão ao seu redor. Deus tem feito coisas na minha vida e continuará fazendo, porque Ele é fiel. Lembre-se, palavras têm poder. Aquela mulher disse, se eu somente tocar, ela foi lá, buscou e tocou. Então toque hoje. Através desse culto lindo, dessa ministração, dessa série linda. Eu estou apaixonada com essa série. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.